Gente, seguinte, precisamos fazer um vídeo que tem um cunho bastante grave, tá? É, que me preocupa muito com relação ao futuro do Santos Futebol Clube. Seria um golpe à vista? Não sabemos, saberemos no futuro, mas as movimentações hoje dentro do Santos caminham para esse lugar. Eu vou explicar por quê. Não antes de convidar você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, para não perder os conteúdos que eu posto por aqui. Compartilhar esse vídeo com seus amigos santistas, que é muito importante. E claro, deixar o seu like, comentar, hypar. O Santos passa por um momento hoje muito estranho. A gente precisa falar sobre isso aqui também, não antes de eu falar para vocês sobre essa camisa que eu estou utilizando, que é uma Tech T-shirt da Insider. Qual que é o diferencial dela? Vocês podem ver, ó. Aqui, ó. Posso fazer o que eu quiser com ela e ela não amassa. É um tecido sintético muito diferente daqueles que vocês estão acostumados e que, cara, cai muito bem no seu corpo, veste muito bem, não amassa, você não precisa passar e, eles têm uma tecnologia que não pega cheiro. Cheiro é uma coisa muito individual, né? Tem pessoas que têm um cheiro mais forte, outras menos, mas mesmo que você seja uma dessas pessoas que costuma transpirar um pouco mais, essa camisa vai te proteger porque ela não pega cheiro e aí, cara, sim, não tem, é o melhor dos mundos, né? Qualquer produto da Insider, seja masculino, feminino, as camisetas, calças, cuecas, meias, toda a linha do site, você tem 15% de desconto com o meu cupom Rodolfo Gomes. Renovei a parceria com eles porque vocês aprovaram, gostaram, consumiram e, portanto, a Insider percebeu que faz sentido estar aqui nesse canal comigo. Portanto, continue utilizando o meu cupom. Se tiver alguém que fizer aniversário esse mês, compre os produtos da Insider e presenteie essas pessoas porque é uma belíssima, inclusive, dica de presente. Fechado? Dado o recado aqui para vocês, a gente precisa falar da reunião do Conselho Deliberativo que está marcada para o próximo dia 9 de setembro, uma terça-feira da semana que vem, às 19h30. E a pauta principal dessa reunião de sócios conselheiros será a gestão apresentar a mudança de estatuto do clube. Até aí tudo bem, a gente já estava até imaginando uma mudança estatutária. O Marcelo Teixeira vive falando que quer preparar o Estatuto do Santos para que ele fique mais, até faça mais sentido juridicamente, fique mais protegido, digamos assim, para que o Santos se torne uma SAF, se for desejo do sócio algum dia. Então a gente já vinha imaginando que deveríamos ter uma mudança estatutária. Tivemos mudanças estatutárias também na antiga gestão do presidente Andrés Rueda e agora teremos uma alteração que será proposta pelo Executivo, né, a presidência, para o Conselho Deliberativo. Até aí tudo bem. A questão é que nós vínhamos alertando há bastante tempo aqui. Qualquer mudança estatutária no Santos, ela precisa passar pelo sócio, isso vai passar, mas você não pode, em detrimento de algo que a torcida anseia hoje, que é preparar o clube juridicamente para se tornar uma SAF no futuro, passar uma série de aspectos e situações dentro desse documento que privilegie, de repente, as pessoas que lá estão hoje. Isso seria um golpe. Tá? O Marcelo Teixeira ele já fez isso. Por exemplo, em outras gestões, quando ele mudou o estatuto no clube e permitiu reeleições continuadas. Isso é um golpe. Isso não pode ser feito. Então, vamos ver o que vai acontecer agora, quais serão as mudanças propostas pela gestão do presidente atual para o Conselho Deliberativo, que está na mão do presidente. Está na mão do presidente. Então, passar no Conselho Deliberativo, nada mais do que de praxe hoje, porque a gente sabe muito bem que ele elegeu 100% dos conselheiros com a sua robusta eleição em 2023, fim de 2023. Tá, mas então qual que é a preocupação aqui? Bom, vocês sabem que essas reuniões do conselho, elas eram na antiga gestão transmitidas dentro do site do clube exclusivo para quem é sócio. Isso acabou na gestão Marcelo Teixeira, né? O Alexandre Matos dá entrevista falando que o clube precisa honrar com seus compromissos, ser transparente com o torcedor, se equivoca, para dizer o mínimo, né? Sobre números importantes, né? Melhorando os números, né? Ali de vendas e saídas, não tem nada de transparência nisso. E mais do que tudo, assim,
a gente vê dessa gestão, né, uma falta de transparência terrível, porque desde que o Marcelo Teixeira assumiu, todas as reuniões do Conselho Deliberativo elas foram proibidas de ser transmitidas dentro do site oficial do clube para quem tem o acesso de sócio, quem paga o clube. Isso aconteceu. Só que desde o início é óbvio que sempre um conselheiro ou outro vai lá, filma alguma coisa, um trecho de alguma fala de alguém e aí espalha isso nas redes sociais, o Twitter acontece muito e a gente fica sabendo de algumas coisas que aconteceram ali. Pois bem, para essa reunião que é de fatídica importância para o futuro do clube e que a gente teme, vendo inclusive o histórico de quem está lá, situações golpistas, por assim dizer, nessa reunião específica, para o conselheiro entrar, não será autorizada a entrada de celulares, de aparelhos de celulares. Eles vão recolher os celulares dessa reunião com os conselheiros para apresentar o novo Estatuto do Santos. Isso tem um péssimo cheiro, um mau cheiro gigantesco. É claro que assim, é importante, até para acalmar vocês, nada ali vai ser decidido sem que isso passe pelos sócios. Os conselheiros, eles não vão votar nada nessa primeira reunião, eles vão tomar conhecimento do projeto, né, até onde eu sei, do projeto de mudança de estatuto dessa gestão. Então, portanto, em algum momento deve ter alguma votação para aprovação ou não, vai aprovar tudo que o Marcelo Teixeira quiser aprovar com essa gente, vai aprovar. Então, o rito normal do clube, inclusive estatutário, é que essa proposta seja aberta aos sócios, para que eles possam ler, entender e depois votar democraticamente sim ou não, se querem o novo estatuto ou se não querem. E a maioria simples ganha. E esse voto pode ser, inclusive, online, o que permite com que o santista, sócio do clube que está longe do clube, também participe dessa votação, desde que tenha o tempo suficiente para poder participar da política do clube, né? Mas, assim, me chama um pouco a atenção e eu acho, mais do que tudo, uma decisão estranha, até do ponto de vista, porque se você olha para toda essa conjuntura que eu falei, os conselheiros precisam aprovar, mas beleza, os conselheiros estão na mão do Marcelo, mas os sócios precisam aprovar, e para eles aprovarem ou negarem alguma coisa, eles precisam ter real conhecimento do que está ali. Se vai passar no final do dia pelos sócios e isso vai cair nos canais que falam sobre o Santos, todos eles que cobrem o Santos aqui, pelo menos eu espero que cubram isso, né? A maioria dos canais que cubram essa mudança importante no clube que vem num novo estatuto, então que eles expliquem. Aqui vai acontecer com certeza, explicar o que tem de interessante, o que não tem, se vale ou se não vale a pena votar sim para a mudança. Se todo mundo vai passar por isso e o mundo é outro hoje, né, com os canais segmentados, etc., por que barrar os celulares? Do que essa gestão está temendo? Essa ficou a pulga atrás da orelha. É claro que a gente tem fontes de conselheiros que lá estarão e vão tirar nossas dúvidas para que a gente possa trazer até no dia seguinte aqui como é que foi essa reunião. Mas o meu ponto principal é para que em termos de estratégia tomar uma atitude como essa? Porque essa atitude de barrar os celulares bem na reunião que vai se falar sobre um novo estatuto, depois do Marcelo já ter barrado a transmissão oficial dessas reuniões, soa, mais do que nunca, um regime quase que, sei lá, um regime quase que, não vou falar ditatorial, mas um regime soa uma coisa meio totalitária, uma coisa meio estranha, né? Porque, assim, quem não deve não teme. Se a proposta de estatuto é legal, vai ser boa para o Santos, se ela vai fazer bem para o futuro do clube, se o Santos está caminhando para o futuro, né? Se é o que essa gestão fala, está reconstruindo o Santos, se ela vai ter mudanças ali importantes que não vão privilegiar as pessoas que estão no comando, e sim o futuro do Santos, vai proteger juridicamente o Santos se um dia o associado entender que ele tem que se tornar, que o clube tem que se tornar SAF e ter um dono. Por que não transmitir? E aí vem essa pergunta, se estende para desde o início da gestão, mas por que agora proibir a entrada de celulares nessa reunião?
não é nem inteligente do ponto de vista estratégico, porque, de novo, tudo que vai ser apresentado lá vai se tornar público em algum momento, porque tudo que vai ser apresentado lá terá que passar pelo sócio. E para passar pelo sócio, para comunicar o sócio, vai acabar comunicando o sócio através dos canais de torcedores comuns, como esse aqui, como o canal do Sormani, como o canal de qualquer um que cobre o Santos no dia a dia. Então, para que dar essa desconfiança para o torcedor? Fechar o clube a 7 chaves, vocês não vão poder participar se entrar com o celular. Vamos recolher, vai ser tudo fechado. Conselheiro não vai poder vazar. Por quê? Se o Santos hoje é um clube democrático, até assim, tem essa vantagem com relação aos seus rivais históricos. O Palmeiras não é assim, o São Paulo não é assim, o Corinthians não é assim. Então, para que essa estratégia? Eu queria entender o porquê e, obviamente, que ninguém vai explicar. Ninguém vai aparecer e dizer, não, a gente vai fazer isso, porque eles sabem que está errado. Eles sabem que está errado desde que eles deixaram de transmitir essas reuniões no canal oficial do clube. O sócio torcedor do Santos, que é um dos donos do Santos hoje, que paga o seu programa, ele tem o direito de saber o que está se passando nessa reunião, ainda que não seja direito dele opinar, subir em cima de palanque, votar para nada agora. Ele tem que esperar a sua hora, passado pelo Conselho Deliberativo, vai cair para ele, mas ele tem o direito de acompanhar o que está sendo discutido sobre o futuro do clube dele, e não só nessa reunião agora, que é sobre uma mudança estatutária, que é a mudança, sei lá, é como se você discutisse hoje no Congresso Nacional, a presidência da República fosse simplesmente apresentar uma proposta de mudança da Constituição Nacional para o Congresso e resolvessem fechar as portas e parar todas as transmissões da TV Câmara, para que nós vejamos o que está sendo discutido ali. Você pode não gostar de ver a TV Câmara, pode não te interessar, mas você tem o canal ali que você está 100% ligado em tudo o que está acontecendo, em todos os plenários, nas discussões. Tudo aquilo é documentado. O Santos virou uma caixa de Pandora. E era documentado na gestão passada, que recebe com razão muitas críticas de ser a pior gestão da história do clube. De novo, com extrema razão. Mas essa transparência eles tinham. O Santos hoje resolve o futuro dele a portas fechadas, para nem permitir crítica do torcedor, para não permitir opinião, para não permitir nada. Aonde esses caras querem chegar? O porquê dessa decisão? E, de novo, não vão se manifestar, não vão responder, não vão explicar. O Marcelo nunca explicou, e também nenhum repórter que eu me lembre, e se eu estiver sendo injusto, comente aqui, nenhum repórter que eu me lembre numa entrevista para o Marcelo Teixeira o questionou. Por que a gestão transmitia as reuniões do Conselho Deliberativo? A gestão passada transmitia e essa deixou de transmitir. Se o estatuto permite, se é importante, se é bom inclusive para a transparência. Gente, assim, eu sou um crítico dessa gestão em termos do que eles vêm fazendo financeiramente com o clube, né? Acho que é a minha principal crítica. A má gestão financeira, o Alexandre Matos vem contar a história de que o saldo foi positivo. É só você olhar o balancete do primeiro semestre do Santos com 80 milhões de déficit. Vai recuperar esses 80 milhões de déficit? Vai lá no final do ano? O Santos vai terminar pelo menos no 0-0? O Santos vai terminar 2025 sem acumular mais dívidas? Se isso fizer, eu retiro o que eu disse. E vou elogiar. Apesar do déficit, para mim, gigantesco que o Santos teve acima do que deveria ter na Série B ano passado, porque tinha, de novo, uma folha de Série B e uma receita de Série A, porque o Santos vendeu 200 milhões de reais em jogador. De novo, eu sempre gosto de lembrar, em 2024 o Santos teve uma receita superior jogando a Série B do que o Cruzeiro, que hoje briga pelo campeonato, teve jogando a Série A. Então, o Santos fechar o ano com 100 milhões negativos ano passado não é culpa do Santos estar jogando a Série B, porque o Santos vendeu muito. É culpa de uma má gestão administrativamente e financeira do clube hoje. Essa é a minha principal preocupação. Mas, claro, agora passa a ser a minha principal preocupação com relação ao futuro do clube. Estará essa gente querendo se perpetuar no poder do clube, inclusive visando uma mudança para uma futura SAF?
e estarão construindo dentro do estatuto situações que façam com que pessoas dessa gestão ou o próprio presidente seja privilegiado. Se isso estiver acontecendo, o nome disso é golpe. Pronto, não tem outro nome que dore a pílula. Você pode até, por exemplo, propor uma votação de estatuto que aumente o mandato do presidente, que permita com que o presidente, em vez de ter 2 mandatos, tenha 3, que permita, inclusive, que ele tenha 50 mandatos seguidos, mas não na gestão em exercício. Por exemplo, se essa for uma das ideias do estatuto, eu não estou dizendo que não tem essa informação, mas se essa for, para não ser golpe, que seja para partir da próxima, não a partir do governo dele próprio. Se isso for feito, golpe. Golpe, não tem outro papo. Então, eu estou muito curioso, estou muito com a pulga atrás da orelha e não consigo entender nem estrategicamente o porquê dessa escolha. De novo, porque tudo isso vai vir a público porque o sócio torcedor do clube vai ter que votar. Ele que vai ter que aprovar. Por que fazer essa reunião a portas fechadas e proibir a entrada de celular? É o Santos se afundando cada vez mais à nebulosidade, à falta de transparência, ao desrespeito com o associado do clube que paga a mensalidade em dia e que não tem direito de acompanhar o que é discutido em portas fechadas sobre o futuro do clube dele. É uma vergonha o que está acontecendo no Santos hoje. É uma vergonha. Né? A gente tem muito que falar de time aqui, o Vojvoda se prepara, pensa em 3 zagueiros, quero preparar um conteúdo de bola, de futebol, mas esse conteúdo hoje pula na frente, porque acabou de sair essa notícia. Temos que entender o que está acontecendo. Então, vamos ver se nós tenhamos respostas até essa reunião que está marcada para terça-feira da semana que vem. Muito estranho, gente. Muito estranho. Ajuda a compartilhar esse vídeo, porque ele não pode ficar pairando por aí com desconhecimento dos torcedores. É preciso os torcedores nas redes sociais cobrarem essa diretoria, para que isso mude, para o bem do futuro do clube, que essas reuniões sejam transparentes, que as pessoas que pelo menos pagam a mensalidade, que são os associados, que elas possam entender o que está sendo discutido do futuro do clube. Tá? É isso. O que vocês pensam? Comente aí, a gente vai se falando. Um grande abraço, até o próximo vídeo.